Olá, estamos aqui de volta com mais um Televisão. Estamos agora com o bloco Papo Cabeça. Nesse bloco Papo Cabeça, nós vamos discutir ética, moral, responsabilidade e coisas que todos os alunos e jovens têm que levar até na fase adulta. Estamos aqui com o Dr. Fernando. Muito obrigado, Dr. Fernando, pela disponibilidade, pela vinda. Agradeço muito o convite, Tarley, você é meu amigo. Agradeço aqui a acolhida de todos. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Para quem não conhece, Dr. Fernando é juiz de direito há 11 anos e professor há 7 anos. Tem 2 filhos, João Pedro e Eduardo, cuida da sua esposa, a Fúvia, e ainda tem tempo para ministrar palestras de filosofia e espiritismo. Profissionalmente, começou trabalhando como auxiliar de borracharia e recuperando pneus. Foi buscando sua vida profissional com direito até chegar aqui. Palmas para o Dr. Fernando. Fernando, então, o quadro Papo Cabeça ele é totalmente seu. Fique à vontade para usar as nossas tecnologias. Obrigado. Então, vamos colocar aqui uma reflexão hoje, meus amigos, sobre liberdade de expressão. Em outro momento, o Tarley até falou para nós aqui da importância do pensamento. E nós tivemos recentemente uma evolução muito grande, porque se antigamente o pensamento a gente guardava para nós, porque não tínhamos meios de colocá-los em público ou para outras pessoas, hoje em dia nós temos ferramentas que o nosso pensamento a gente consegue expô-lo e passar para outras pessoas de um modo muito rápido e muito constante. Então, só para trazer um exemplo, na minha época de escola, que eu estava na idade de vocês, se eu brigasse com a minha namorada, eu ia para casa, não podia ligar para a casa dos pais, que às vezes é uma coisa que não pegava bem nessa idade, às vezes namorar na minha época, e aí você ficava com aquilo o final de semana todo, pensando e refletindo, e todo esse tempo levava a gente a pensar diferente daí 3 dias. E hoje, como é quando briga com a namorada ou quando discute com um amigo? Passa 2 segundos, começam as mensagens de WhatsApp, começa a utilização dessas redes, e às vezes nós não temos o cuidado necessário para que fazermos desse pensamento algo que possa realmente colaborar para nós. A gente tem o nosso tempo e esperar o tempo das pessoas. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão, que parece que na modernidade nós não temos muito isso claro, de que modo que nós vamos ter limites dos nossos pensamentos, toda a nossa, que a gente vai chamar de liberdade de expressão. Quando eu falo liberdade de expressão, é qualquer modo nosso de manifestação, que às vezes ela pode ser pública ou privada, no sentido de só mais uma pessoa estar sabendo. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para todos nós, e principalmente no uso das redes sociais. Porque muitas vezes nós não temos muitas vezes não, nunca temos controle sobre as consequências do que falamos. E quando a gente parte para algum tipo de palavra ou expressão agressiva, aí a coisa ganha contornos que realmente a gente pode estar prejudicando alguém sem ter a menor ideia de que você realmente quer aquilo. E aí nós nos recordamos de tragédias que já aconteceram por conta disso. E a gente sabe muito bem. Tragédias que geraram suicídio, tragédias que geraram, às vezes, afastamento de pessoas, tragédias que levaram, às vezes, pessoas a ficar mudando de escola e muda de escola de novo. Então, só para recordar alguns casos aqui, quando coloca isso no site de busca, nós vamos ter centenas de situações. E aquelas que ficam no silêncio? E aquelas que ninguém fica sabendo? Da pessoa que às vezes a gente, sem muita reflexão, fala dela ou pensa algo e expõe isso de maneira pública, e às vezes a pessoa absorve aquele sofrimento. Então, o convite é pensar um pouquinho mais sobre a outra pessoa e recordar que, por exemplo, quando se fala no aspecto jurídico, que não adianta, quem é do direito acaba querendo trazer as coisas tudo para o nosso campo um pouquinho, mas é tão difícil tratar desse tema hoje em dia, como pensando numa responsabilidade criminal, porque a parte que trata desse assunto
é uma lei que é de 1940. 1940. Aí tem um crime lá chamado injúria. É um termo absolutamente aberto que significa, assim, de forma bem simples, qualquer qualidade negativa que você atribua a uma pessoa. Então pensem, do tanto que isso é amplo e o tanto que é difícil pensar em responsabilização por parte do Estado nessas questões. Então o convite aqui inicial é a gente poder refletir um pouco sobre tudo isso, sobre a responsabilidade daquilo que a gente está falando, pensar um pouquinho antes de postar, ou replicar, ou, enfim, encaminhar algum tipo de mensagem, e ver realmente, se você estivesse do outro lado, você gostaria de estar exposto assim? Imagine se a gente colocar tudo sobre esse filtro, né? O filtro de quê? Se colocar no lugar da outra pessoa, da pessoa contra quem, às vezes, tem uma notícia negativa. Então, é essa reflexão inicial que eu proponho, e estou aberto aqui, então, a qualquer questionamento, ou para a gente desdobrar um pouco mais isso. Isso é tão interessante que, além do lado jurídico, que a pessoa, um crime, que a pessoa pode ser presa, né? Eu acho que a parte moral e a parte ética é muito mais pesado, né? Eu acho que se tivesse ética e moral, não precisava, podia deixar como injúria mesmo, não ia ter problema, né? Penso eu que não tem pena maior hoje social do que a exposição de algo negativo em rede social. Com certeza. Né? A gente expõe uma qualidade, às vezes, um vício nosso, que a gente tem. Qual o problema, né? Nós somos imperfeitos, né? Mas, às vezes, a forma de expor e todo o que ganha em torno, de uma forma, às vezes, escrachada, uma forma muito bruta, aí é aquele vício que você tem que aprender a conviver com ele, porque nós somos assim, todos nós temos características pessoais que temos qualidades e temos também defeitos, normal, todos nós temos isso. Mas, às vezes, a forma como coloca o nosso defeito e tudo que fica ao redor e aquela exposição, então vão ganhando componentes que, repito, nós não temos controle sobre isso. Então, a ideia aqui é chamar a atenção para essa responsabilidade, porque eu acho que ninguém aqui acorda de manhã para falar assim, hoje como é que eu vou prejudicar alguém? Como é que hoje eu vou aqui acabar com a moral de umas 3, 4 pessoas? Ninguém acorda assim, gente. Então, às vezes, é muito mais falta de pensar, falta de refletir, do que propriamente a maldade em si. Porque a maldade em si é uma espécie, na minha opinião, e eu trato isso porque eu sou juiz criminal, só na área criminal há 9 anos, dos 11 de magistratura, 9 é só como juiz criminal. Eu não consigo ainda enxergar, sinceramente, salvo raríssimas exceções, a maldade mesmo. Aquela pessoa que fala assim, nossa, estou fazendo mal e isso é muito bom para mim. Na grandiosíssima maioria dos casos, mesmo as maiores tragédias, a gente vê o olhar da pessoa naquele momento, depois da coisa feita, depois da tragédia feita, a gente percebe que a pessoa fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Agora, nesse momento, então, vamos abrir para perguntas, a princípio aqui com os nossos convidados. Bom, doutor, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor e pelo trabalho que o senhor faz. Nós vivemos em tempos, como o senhor acabou de dizer, de destruição de reputações de uma maneira muito rápida. Quando o senhor pensa sobre isso, é possível dar alguma dica para as pessoas se prevenirem? Eu gostei muito da primeira dica, não digitar logo aquilo que vier à cabeça. Tem alguma outra? Aqui é uma questão tão complexa, porque fica difícil a gente pensar em uma espécie de receita, porque a vida ela é inédita, né? Então, é o ineditismo da vida e a gente não pode perder isso, né? A gente está aberto a tudo que acontece na vida e tudo mais, mas realmente esse primeiro ponto da gente parar para pensar, respirar, eu penso que é uma questão fundamental. E a segunda foi que eu já coloquei, às vezes para ficar mais claro, então parar para pensar um minuto antes de que você postar, principalmente quando é algo negativo. Se for para elogiar, se for para agradecer, se for para expor a sua alegria, ótimo. Então que sejamos espontâneos e rápidos. Mas se for para denegrir, se for para expor, se for... Olha, é difícil a gente pensar alguma lógica que isso vai traduzir em algum bem em algum momento. Entendeu? Então, aí o segundo passo então seria realmente a gente conseguir, em alguma medida, nos transportarmos, fazer esse exercício de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E aí eu trago uma questão filosófica, que está na filosofia, no aspecto filosófico do cristianismo,
que é o quê? Cristo ensinou um negócio, filosoficamente falando, que é muito importante, independentemente da religião de cada um. Cristo falou um negócio que para nós hoje, nós pensamos que a felicidade é a gente reunir os maiores prazeres do mundo para nós. É o individualismo, eu me dei bem, esse é o caminho da felicidade. O Cristo ensinou uma felicidade diferente. Eu sou feliz na exata medida que eu produzo felicidade para o outro. Entendeu? Então, se a gente conseguir transportar isso para a nossa vida, independentemente de onde você esteja, quem você esteja, se você sabe falar, não sabe falar, não interessa. Se você realmente acordar todo dia para fazer isso, e usar todas essas ferramentas que nós temos, tudo que a gente tem disponível hoje para isso, toda a nossa inteligência, todos os nossos potenciais, seja onde for e qual profissão você escolher, as coisas mudam. As coisas mudam e mudam mesmo. E a sua vida, meu caro, você pode ganhar por ano aí R$200 mil, R$500 mil ou R$10 mil. Mas eu te garanto, você vai ser feliz. Não tenha dúvida. Doutor Fernando, saindo um pouco dessa discussão filosófica e entrando um pouco no campo do direito. Você falou que as leis que regulamentam essa questão da injúria são de 1940. Na esfera criminal, na esfera civil, isso hoje, as injúrias realizadas nas redes sociais e nas mídias em geral, como que isso é julgado, como que isso como que o direito encara isso? Essa dificuldade é uma pergunta muito boa, porque assim, eu dirigi as últimas eleições aqui em Formosa, e como juiz eleitoral, e aí todo mundo viu que os problemas ligados às chamadas fake news, ou seja, fatos falsos que são levados a público e acabam sendo tidas como verdadeiras. E isso dando repercussão para o direito eleitoral de forma, vamos dizer assim, bem forte. As dificuldades são enormes, por quê? Por conta principalmente do anonimato e das dificuldades de apuração. Então, se você abre, por exemplo, hoje o Código de Processo Penal, que é de 1941, um ano depois, aí nós temos lá, quando o delegado toma conhecimento de um crime, isola o local, não sei o quê, aí tem uma série de normas. Aí quando você pensa nesses crimes virtuais, como é que isola o local? Ou seja, só pensa em homicídio, só pensa em crime que deixa materialidade, que é normal para 1941. Então, assim, as dificuldades, doutor Rafael, são enormes. Nós precisamos de uma atualização, de uma modernização e investimentos, porque nós ficamos todos aí, às vezes, muito tristes com tanta violência, e às vezes só pensamos em aumentar a pena, mas nós que somos do ramo sabemos bem que está precisando de investimento mesmo em investigação. É algo muito mais sério do que exatamente passar a pena de 8 anos para 12 anos. Isso aí, no final, na visão de muitos, e eu acompanho essa visão, não tem repercussão alguma. E só estendendo um pouquinho a pergunta, indo para o outro lado, uma vez que nós estamos aqui puxando um pouquinho a questão de profissões, você acha que o direito digital, o direito com especialização nessa área de internet e essas coisas, é um ramo do direito com futuro para quem está fazendo uma escolha de profissão? É difícil a gente pensar sobre isso de maneira, vamos dizer assim, de que modo que a tecnologia vai influenciar o direito. É complicado a gente pensar de alguma repercussão direta para as pessoas que estão pensando nas carreiras, porque no Brasil nós temos uma dificuldade enorme já ligada à área jurídica, porque, para quem não sabe, nós temos aqui a quantidade de profissionais do direito maior do mundo. A quantidade de faculdades que tem no estado de Goiás é mais do que nos Estados Unidos inteiro. Só para ter uma noção de dados, assim. Então, nós judicializamos tanto a vida no Brasil que nos causa dificuldade, e até isso
é um pouco de pobreza mesmo da sociedade, né, que não dá conta de resolver seus problemas, aí vai buscar alguém de fora e acredita que o juiz tem um poder sobrenatural para poder resolver as coisas com um passe de mágica e dar a solução que você quer. Então é uma questão muito mais, vamos dizer assim, difícil, e nós precisamos de mudança, né, em termos de sociedade, em todos os aspectos, né, de reformas profundas, para a gente ter uma vida melhor e uma sociedade cada vez mais justa. Então agora vamos abrir para as perguntas do auditório. Alguém tem alguma pergunta? Oi, boa noite. Doutor Fernando, você falou muito sobre o bullying, alguns problemas que a gente está vivendo na sociedade, mas você não falou muito sobre você. A minha curiosidade era sobre você. Quando você fez direito, quando você decidiu seguir essa carreira de juiz, não advogar, ou hoje muita gente, principalmente perto da capital, quer fazer um curso superior, até mesmo direito, para tentar fazer um concurso. Quando que você decidiu que ia ser um juiz? Obrigado pela pergunta, porque minha resposta não é nada convencional quando me perguntam sobre isso, porque minha vida nesse aspecto foi muito torta. Porque para muitos juízes fica pensando que é aquela questão que quando está na idade de vocês, falam, nossa senhora, eu já sei o que eu quero ser, juiz. É uma profissão que tem um destaque, obviamente, mas no meu caso, especificamente, eu trabalhei sempre com meu pai, desde os 14 anos de idade, e no ramo ligado a pneus. Então eu comecei com meu pai me ensinando serviços manuais mesmo, e me colocou na frente de uma borracharia mesmo, na parte de borracharia, e eu fiquei ali trabalhando muito tempo, desde os 14 anos, e fui, vamos dizer assim, melhorando lá dentro um pouco, até o momento que meu pai, por conta de problemas ligados a governo, essas coisas, acabou tendo uma falência decretada, e eu fui trabalhar em outra empresa ligada a pneus, vendendo pneus, e aí eu já estava ingressando na faculdade, e isso até me atrasou um ano, porque meu pai não tinha condição de pagar a faculdade, foi bem na época que ele teve esse problema financeiro, e eu fiquei um ano sem estudar e sem saber que eu ia fazer direito, porque, ao contrário do nosso querido Major Braulio, que nos informou anteriormente que ele gostava de todas as matérias, eu só gostava de matemática. Era o que me dava prazer, realmente, assim, sabe? O resto era aquela questão de ir sobrevivendo. Você esperava a Terra dar uma volta, né, ao redor do Sol, passava um ano e você ia levando aquela coisa, né? Eu sei que ninguém aqui está entendendo, né? Todo mundo aqui adora suas matérias, todo mundo aqui é apaixonado. Eu sei que é difícil para vocês entender tudo isso. Mas assim, como diz, hashtag sintonizei, né? Entendi tudo. E aí eu estava convencido de que eu seria professor de matemática. E aí eu fiquei nesse um ano, meu pai não tinha condição de pagar a faculdade, eu lá naquela condição, naquele limbo ali, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Aí, na minha época, fazer inscrição para vestibular era uma folha de papel enorme, eles te davam uma pranchetinha, você ia cumprindo uma fila e ia preenchendo. Eu nunca esqueço desse momento, porque foi muito marcante, porque eu já tinha feito... Não, lá, porque tínhamos que mandar pelo correio, né? É verdade. E aí eu estava lá na fila, na Universidade de Uberaba, lá onde eu nasci, e aí eu falei, nossa, eu vou fazer matemática de novo. Eu fui aprovado e não fiz a faculdade. Eu tinha feito matemática no ano anterior. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer direito. E coloquei segunda opção matemática, que na época tinha essa coisa, não sei se hoje ainda tem segunda opção. Aí fiz a faculdade, aí comecei a gostar, mas sem nenhuma perspectiva, porque eu comecei de maneira, vamos dizer assim, que eu vivia com meu pai e minha mãe pagando as despesas em casa, então, dinheiro de hoje, qualquer R$1.000 é fortuna, né? Você não tendo que pagar nenhum centavo dentro de casa, então eu comecei a ganhar, e foi aumentando um pouquinho o salário, foi melhorando, eu comprei meu carro, isso durante a faculdade, e eu pagando a faculdade. E de tal modo que quando eu estava no último ano da faculdade, eu junto com meu pai me ajudando, eu saí da empresa e abri uma empresa de pneus. No último ano de faculdade. Aí eu encarei, aí tinha um contrato com uma empresa multinacional lá de Uberaba, um contrato anual, eles renovaram um ano, eu ia bem, eu trocando de carro, e etc., e tal, tudo ótimo. Aí o segundo ano renovaram de novo. Na hora que foi para o terceiro ano, eu um ano de formado,
Um ano de formado, tinha passado no AB, eu fiz o AB lá para saber, mas sem zero perspectiva da área jurídica. E aí, de repente, a empresa falou, não vamos renovar com o senhor. Aí eu fiquei sem chão e nunca esqueço da conversa que eu tive com meu pai. Meu pai, ele teve só o primeiro ano primário. Eu falei, pai, e agora? Eu saí da empresa, minha empresa agora não tem mais nenhum sentido, porque eu só praticamente prestava esse serviço para ela. Aí meu pai virou para mim e falou, meu filho, eu tive 8 profissões na minha vida. 8! E você está aí na dúvida com 25 anos de idade do que você vai fazer? O máximo que vai acontecer se você não tem uma OAB na mão? O máximo que vai acontecer se você tentar um concurso, tentar a área de advocacia e der errado, é voltar, que eu vou estar aqui do mesmo jeitinho. Isso me deu uma força tão grande. E aí eu nunca falei que eu ia sair de Uberaba, porque eu sempre fui apaixonado pela minha cidade natal. E aí de repente, eu vou para Brasília. Aí o povo tudo ficou louco, né? Família, todo mundo. Aí meu pai me falou, vamos lá. E fui para Brasília, arrumei um emprego no jornal de advogado, comecei a trabalhar e comecei a estudar para concurso. E aí no primeiro momento foi o Ministério Público, a carreira de promotor de justiça, que me chamou mais atenção, porque eu fiz estágio no Ministério Público na época da faculdade. Só que aí na hora que eu fui para a vivência, eu vi que eu não tinha muita relação, eu vi que na prática era uma coisa, tipo uma paixão de adolescente, né? Aquela coisa que você precisa de um pouquinho mais de maturidade. E aí foi o que aconteceu, 3 anos depois, em 10 de julho de 2008, eu fui aprovado para o concurso da magistratura do Estado de Goiás e sou absolutamente realizado e feliz naquilo que eu faço. Muito feliz mesmo. Assim, não me vejo fazendo outra coisa. E aqui a gente encerra o nosso bloco Papo Cabeça. Muito obrigado, doutor Fernando, pela sua valorosa contribuição. Você aí não perca, no nosso próximo bloco teremos Meu Amigo Quer Saber. Valeu, esse é o nosso Tele...